Olá, meus amigos, eu quero fazer um vídeo sobre o papel que exerce o Espírito Santo, a terceira pessoa da bendita Trindade, que é Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, o Espírito Santo Divino. E sobre esse papel dele nas Sagradas Escrituras, eu vou passar vários textos bíblicos e vai passando aí o endereço bíblico e você pode pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia e ler, e um desses textos eu vou estar lendo para nós. Para o vídeo não se tornar muito extenso, eu vou ler só um dos textos. Mas começando, queridos, que eu queria falar que o Espírito Santo ele não é uma energia cósmica, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é um ser pessoal, ele faz parte da Santíssima Trindade, que é o nosso Deus, que se manifesta em três pessoas. E essa terceira não é terceiro porque ele está lá em terceiro lugar, em último lugar dos três, não significa terceiro em importância. Os três têm a mesma importância, os três são três pessoas, o mesmo ser divino, o mesmo Deus. E o Espírito Santo como sendo pessoal, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13 e capítulo 4, verso 30, que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós cremos no seu sacrifício na cruz e na sua ressurreição e nós o abraçamos como Messias, como Salvador, o Espírito Santo sela as nossas vidas, nós somos selados com o Espírito Santo e ele passa a fazer morada em nós. Então já aprendemos que o Espírito Santo mora em nós. Também aprendemos com a palavra do Senhor, uma palavra que eu já falei no vídeo sobre o consolo, que o Espírito Santo é o Paracletos, uma palavra em grego que significa advogado. Então aí eu cito 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, ou seja, o Espírito Santo é um ajudador, um advogado, alguém que está ao lado. É a tradução da palavra grega paracletos, ou seja, ele é aquele que está ao nosso lado, e a palavra do Senhor fala que se nós pecarmos, ao nos arrependermos, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra do Senhor coloca também o Espírito Santo como consolador, conselheiro. No Evangelho de João, Cristo anunciou tudo isso sobre ele, e ao mesmo tempo em João, esse consolador, conselheiro, esse paracletos que se coloca ao nosso lado, ele também nos guiará a toda a verdade. Então olha só, o Espírito Santo está ao nosso lado nos ajudando, ele nos consola, ele nos aconselha, ele nos guia a toda a verdade e ele nos faz lembrar tudo o que nós aprendemos nas Escrituras. Ou seja, se você lê a Bíblia, o Espírito Santo pode te ajudar a compreender a Bíblia e também lembrar-se dos ensinamentos da palavra do Senhor. Outra coisa também a Bíblia fala, Efésios capítulo 1, verso 14, ele é o penhor da nossa salvação. Assim como uma pessoa coloca uma joia preciosa em um banco e depois vai lá resgatá-la, assim o Senhor coloca seu tesouro em nós, que é o seu Santo Espírito, e como está escrito em 2 Coríntios 4, dos versos 7 ao 10, ele é o tesouro e nós somos como vasos de barro, vasos frágeis, mas nós temos o seu Espírito que ele virá buscar. Que coisa linda! Então nós podemos ter essa certeza que em nós habita o tesouro, em nós habita o Espírito Santo maravilhoso. E o Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 8, no versículo 26, fala que ele intercede por nós. No meu vídeo sobre a oração, não sei orar, e agora eu falo sobre isso. Mesmo que nós não saibamos orar, o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos se for preciso, e com as palavras certas, conforme a vontade de Deus. Olha só o que mais a gente quer, né? Então toda essa ajuda do Espírito Santo nós temos. E no final, antes de eu ler a passagem sobre o Espírito Santo, talvez você já ouviu essa expressão, vamos ser cheios do Espírito Santo, tenho que ser cheio do Espírito Santo. O que seria ser cheio do Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo habitando em nós, sendo o Paracletos, o ajudador, o advogado, o intercessor, aquele que nos selou, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos orienta conforme a palavra do Senhor, ele glorificará a Deus através de nós, e a pessoa, quando é cheia do seu Espírito, ela produz o fruto do Espírito. Eu tenho uma série de vídeos sobre isso,
e o fruto do Espírito que está descrito em Gálatas 5, 22 e 23, e também isso reflete nas nossas vidas. A pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, suas palavras vão ser cheias da presença de Deus, suas atitudes vão ser cheias da presença de Deus, os seus passos, por onde ela andar, a presença de Deus a acompanhará. Ou seja, a presença, a graça, a doçura, a glória do Senhor vai acompanhar todas as atitudes, todas as palavras, toda a vida da pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo. Porque quanto mais cheia do Espírito Santo, é sinal que mais ela mortificou o seu próprio ego natural, a sua própria pecaminosidade humana. Então, quanto menos do eu pecador, quanto mais cristocêntricos formos, mais o Espírito Santo irá habitar e transbordar em nós. E isso vai sim transparecer no exterior, é de dentro para fora. Mas essa mudança exterior as pessoas percebem. Vamos então ao texto bíblico para encerrar. Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16. O Senhor dá uma aula sobre isso e eu quero destacar capítulo 16, versículos 13 e 14. Cristo falou: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Portanto, queridos, vamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da sua presença, em todas as áreas da nossa vida. Até o próximo vídeo!